Você já pensou que Deus te escolheu, mas que por algum motivo ele poderia te cortar fora também? Calma, isso não é uma ameaça, é somente um alerta. Paulo, em Romanos 11, vai mostrar que aqueles que tiveram fé precisam permanecer nela. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Hoje nós vamos ver que a humildade ela é essencial para aqueles que foram alcançados pela fé. Olá, eu sou o Ângelo Castellani. Se você gosta de estudar a Bíblia de forma clara, mais profunda, esse canal aqui é para você. Então já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e bora para mais um estudo de Romanos aqui no canal. Mas antes da gente entrar no conteúdo desse vídeo, eu quero compartilhar com você uma novidade. Eu estou preparando um e-book de Romanos, da carta inteira para você. Todos esses vídeos que a gente tem estudado aqui no canal sobre a carta de Romanos, estou transformando em um PDF. Para você que gosta de estudar, que gosta de marcar, que gosta de anotar. E assim que estiver disponível, vai estar aqui no primeiro link da descrição para que você possa adquirir e abençoar o nosso canal e também ser abençoado por esse conteúdo. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo. Paulo vai mostrar a partir de agora que os gentios foram enxertados em uma árvore a qual eles não pertenciam. E por causa disso, eles estavam se achando superiores aos galhos naturais daquelas árvores. E Paulo vai fazer um alerta: não se glorie, mas tema, porque se Deus cortou Israel, ele também pode cortar você. E é isso que a gente vai entender a partir de agora. Então acompanha aí comigo a partir do versículo 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então Paulo aqui está usando o exemplo de uma oliveira para mostrar o que aconteceu com Israel e com os gentios. Paulo vai mostrar que a raiz da árvore é Deus, é Cristo, é o Messias. E os ramos foram os judeus, a nação eleita, a nação escolhida primeiramente por Deus. E Paulo vai mostrar que esses ramos foram quebrados, foram retirados dessa oliveira. E os gentios, que eram de outra árvore, no sentido de serem de uma árvore ruim, de estarem em seus pecados, de não serem uma nação eleita, esses gentios foram enxertados nessa árvore que é Deus, que é Cristo, e é isso que Paulo está mostrando, que nós gentios, que não pertencíamos a essa raiz, nós fomos colocados, enxertados nessa raiz. Mas isso não é motivo para nós nos gloriarmos, como estava acontecendo naquela igreja, os gentios se achando superiores aos judeus. Mas pelo contrário, a gente deve temer, a gente deve se sentir privilegiado e honrado, porque não é nós que sustentamos a raiz, mas é a raiz que nos sustenta. Ou seja, é Deus que nos sustenta, é Jesus que nos sustenta e não o contrário. E ele vai continuar no versículo 19. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. A gente precisa entender isso que Paulo está falando para que a gente não confunda as coisas. A gente viu lá no capítulo 8 que Deus ele garante a salvação daqueles que têm fé em Jesus, que ele preserva os seus até o fim e que nada pode roubar a salvação deles. E aí, diante desse capítulo agora, diante desses versículos, você pode pensar: uai, será que Paulo então está contradizendo aquilo que ele falou lá no capítulo 8? E a resposta é não. No capítulo 8, Paulo está falando do indivíduo.
Ele está falando de mim como pessoa, de você como pessoa, ou seja, do indivíduo. Aqui nesse capítulo, ele está falando do grupo de pessoas. Ele está falando que os ramos é Israel, é a nação de Israel, é aquele grupo de pessoas e não um indivíduo sozinho. E ele está mostrando que a nação de Israel endureceu o seu coração. A nação inteira de Israel foi incrédula. Então Deus rejeitou a nação de Israel e trouxe a nação dos gentios, todos os povos gentios, esse outro grupo de pessoas, Deus trouxe esse grupo para participar da fé, para serem alcançados por Jesus, e que esse outro grupo, esse grupo de gentios, essas outras nações não devem se orgulhar, não devem se achar superiores à nação de Israel. Pelo contrário, eles devem temer ao Senhor, viver uma vida de acordo com aquilo que Deus quer. Porque se Deus não poupou a nação eleita, o povo escolhido, ele também não poupará as nações gentílicas se eles demonstrarem a mesma incredulidade que Israel demonstrou. É isso então que Paulo está alertando para aquele povo. Se os gentios, como nação, como grupo, serem incrédulos, se tornarem incrédulos, rejeitarem a Cristo, Deus também irá rejeitar essas nações do mesmo modo que ele não poupou Israel por causa da incredulidade. É esse alerta que Paulo está fazendo. E ele continua, olha o versículo 22. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Então Paulo está mostrando isso, que nós que estamos de pé, nós que estamos confiando, nós que estamos na fé, devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. A severidade no sentido que Deus rejeitou a nação de Israel por causa da incredulidade deles no que diz respeito ao Messias, ao Cristo enviado. E a bondade de Deus para conosco, para com as nações que aceitaram o Messias, que creram na pregação do Evangelho, que confiaram no Filho de Deus. Nós devemos permanecer nessa bondade, ou seja, nós, gentios, esse grupo de pessoas que estão crendo, que estão na fé, não devem se tornar incrédulos, para que Deus também não os corte da mesma maneira que cortou Israel. Mas será que esse endurecimento é o fim da linha? Ou será que Deus está preparando algo maior que ninguém imaginava? Israel, como nós vimos, rejeitou a fé, rejeitou o Cristo. Mas Paulo diz, se eles saírem da incredulidade, se eles voltarem a crer, eles serão enxertados de novo. E isso aponta para um grande mistério que Paulo vai começar a revelar a partir de agora. Acompanhe aí comigo, versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que, por natureza, era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Paulo aqui está mostrando o seguinte, que nós gentios, que éramos de uma oliveira brava, de uma árvore ruim, nós fomos enxertados, colocados numa árvore boa. Nós, que antes éramos ruins, não fazíamos parte dessa árvore eleita, conseguimos estar agora, por meio da fé, fazendo parte. Imagina os judeus, imagina os ramos que foram eleitos, os ramos naturais dessa árvore, é isso que Paulo está falando. Se eles negarem a sua incredulidade, se eles voltarem a acreditar no Messias, se eles depositarem a sua fé em Jesus e saírem da incredulidade na qual se encontram, Deus é poderoso para enxertar eles novamente na árvore. Paulo está falando então que se Israel voltar a acreditar, se a nação eleita abraçar o Messias, crer no Messias, Deus é poderoso
para salvar eles também. Deus é poderoso para justificar eles também. E ele continua no versículo 25. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então Paulo entra num grande mistério de Deus, um mistério que envolve a nação de Israel. Ele começa mostrando que Deus endureceu em parte Israel. Ou seja, alguns dos israelitas foram endurecidos, não todos. Aquilo que a gente viu anteriormente, Deus separou um grupo dentro de Israel que irá ter fé, mas um grupo foi endurecido até que se complete a plenitude dos gentios. Eu entendo com isso que é até que Deus salve todos aqueles gentios que serão salvos. E aí Paulo traz esse mistério, que depois todo o Israel será salvo. E aqui entram 3 possíveis interpretações que eu quero te explicar. A primeira delas é aqueles que acreditam que toda a nação de Israel será salva simplesmente por serem o povo eleito. Eu particularmente não acredito nisso. A segunda interpretação seria que Paulo estava falando aqui sobre o Israel espiritual, que é a igreja de Cristo, que é todos aqueles que têm a fé em Jesus. Olhando o contexto aqui que Paulo está falando, também não faz sentido ser Israel espiritual, ser a igreja. O mais provável é que seja os remanescentes de Israel. Ou seja, aquilo que a gente viu anteriormente, aqueles que Deus, dentro de Israel, separou, que irão crer em Jesus, que quando a plenitude dos gentios se cumprirem, esses israelitas que Deus separou, esse remanescente de Israel, serão todos salvos por Deus. Eu acredito que é isso que Paulo ele está falando aqui. E se tudo isso está no plano de Deus, o que isso nos revela sobre o caráter de Deus? Aos olhos humanos, tudo parece bagunçado. Rejeição, endurecimento, tropeço. Mas Deus está costurando tudo com fidelidade e misericórdia. E diante de tamanha sabedoria, só nos resta uma coisa: adorá-lo por quem ele é. E é isso que a gente vai ver que Paulo começa a fazer a partir de agora. Acompanhe comigo o versículo 28. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então Paulo começa mostrando que, por causa do evangelho, que os judeus rejeitaram esse evangelho, o evangelho que traz a boa notícia de Cristo, eles se tornaram inimigos de Deus, inimigos da fé. Mas quanto à eleição, eles são amados, porque eles são também descendentes físicos de Abraão, descendentes físicos da promessa que Deus fez a Abraão. E Deus os ama, porque os dons de Deus e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então Paulo está mostrando que Deus ainda ama Israel, apesar da rejeição. E ele vai continuar, olha, porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia, à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Então Paulo mostra aqui agora que como os gentios no passado foram desobedientes e alcançaram misericórdia, naquele tempo isso estava acontecendo com os judeus. Eles estavam vivendo o tempo da desobediência, mas chegaria também a eles o tempo da misericórdia, assim como chegou sobre nós, os gentios. E ele vai explicar que Deus encerrou todos na desobediência. O que é isso? Todos pecaram, seja os israelitas e seja
os gentios. Todos estão debaixo do pecado, todos pecaram e todos necessitam da misericórdia de Deus, todos necessitam da graça de Deus, todos necessitam desse favor imerecido de Deus. E diante disso, diante de tamanho conhecimento, de tamanho mistério sobre Israel, só nos resta adorar a Deus. E é isso que Paulo começa a fazer a partir do versículo 33. Acompanhe comigo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, para sempre. Amém. Então, Paulo, diante dessa revelação que Deus deu a ele para que ele registrasse e enviasse essa carta à igreja de Roma, diante dessa revelação sobre o mistério de Deus envolvendo a nação eleita e as nações gentílicas, Paulo se maravilha com tamanha sabedoria de Deus, com tamanho conhecimento de Deus, e Paulo termina esse capítulo adorando a Deus e dizendo que tudo é dele, por meio dele e para ele. Ou seja os judeus, seja os gentios, seja qualquer coisa, tudo pertence a Cristo. Tudo foi criado por meio de Cristo e tudo é para Cristo. E depois de tudo isso que nós vimos, qual é a resposta que Deus espera de nós? É o que Paulo vai dizer no capítulo 12. Entregue os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus. E eu te espero na próxima segunda, às 19 horas, aqui no canal, para a gente estudar o capítulo 12 de Romanos. Então já se inscreve, ativa o sininho para você não perder esse vídeo, deixa aqui o seu like, o seu comentário, e compartilha esse vídeo com alguém no grupo da sua igreja, nos ajude a alcançar mais pessoas para Jesus. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo.